Olá pessoal, voltamos então com o canal Medicina e Memória. O assunto hoje é sundowning. E o que é o sundowning? Não tem nada a ver com exposição ao sol ou bronzeamento. Sundowning é um termo que os livros da literatura ali inglesa colocaram para aquela agitação que a pessoa que tem problemas de memória apresenta lá no final do dia. Muitas vezes a pessoa fica calma durante a manhã, durante a tarde, mas é só começar a escurecer que a pessoa começa a ter uma certa agitação. Isso, é claro, são as pessoas que têm diagnóstico de doença de memória, que têm problema de Alzheimer ou coisas semelhantes. Essas patologias, elas deixam a pessoa um pouquinho confusa nesse momento, especialmente quando a luz do sol está se pondo. Por isso, o sundowning é chamado com relação ao pôr do sol. E a gente sabe que a diferença de inverno para verão existe e essa agitação ela acompanha essas mudanças de tempo entre inverno e verão. Bom, o que fazer nessa hora? Tá? A primeira coisa é sempre evitar que a pessoa saia da exposição à luz mais cedo durante o dia. Não feche janela, deixe a luz entrar na sua casa, dê para o paciente com problema de memória uma noção de que é dia, porque é muito importante para ele se situar. Na hora que está anoitecendo, crie uma rotina. Por exemplo, tomar banho na hora mais fácil de dar agitação. Envolva ele numa atividade, mas não numa atividade que estresse, não numa atividade que deixe a pessoa ansiosa. Qualquer coisa que deixe a pessoa ansiosa nesse horário, piora o quadro de sundown. Muitas vezes essas pessoas chegam a ficar violentas. O que a gente deve fazer nessa hora? É tentar não contestar muito a pessoa. Se a pessoa quer sair de casa, quem sabe deixe ele sair até a parte do jardim, chama ele de volta com outra desculpa. Faça com que ele se ocupe com outras pessoas, peça para alguém telefonar para casa nessa hora, para ele falar com essa pessoa nesse momento. Isso tudo são maneiras dessa pessoa escapar de alguma medicação. Claro que, dependendo da situação, se é uma situação muito crítica, a gente acaba ficando sem opções e a gente acaba precisando usar alguma medicação. Existem medicações que a pessoa pode tomar e melhorar. Um erro comum que acontece nessa hora é que a pessoa marca, por exemplo, 5 da tarde o avô fica agitado. E daí ela dá o remédio às 5 da tarde. Não dá tempo de o remédio sair do estômago, ir para o intestino, passar pelo fígado e ir para o sangue e daí para o cérebro. A gente precisa, se a gente tem uma agitação às 5 da tarde, muitas vezes, claro que depende do remédio, né? Usar o remédio às 3 da tarde, planejando colher os benefícios dele lá pelas 5. É um assunto muito complexo, Sundowning, eu poderia ficar horas aqui falando, eu sei que a gente tem um limite de tempo, então vamos deixar mais informações para mais adiante, a gente conversa então de novo sobre isso numa outra ocasião. Muito obrigado pela sua assistência, até mais.